A morte é uma das grandes questões da humanidade. Há quem tema o fim da vida e há quem a encare com esperança de uma nova jornada. Mas o que acontece quando a vida terrena chega ao fim? O que a Bíblia diz sobre o destino das almas? Para muitos, as Escrituras Sagradas oferecem respostas profundas, ainda que misteriosas. Mas será que estamos preparados para entender o que Deus revelou sobre este tema? Cada uma das passagens sobre a vida após a morte tem um propósito. E entender esses ensinamentos pode transformar a nossa visão sobre a vida eterna e o propósito de nossa existência. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia descreve diferentes aspectos sobre o destino das almas. Mas será que existe um destino único para todos? Ou Deus oferece possibilidades diferentes para as almas, de acordo com suas escolhas na vida? Quando Deus nos criou, Ele nos fez com um propósito: ser imagem e semelhança dele, com a promessa de que após a morte estaríamos em sua presença, se seguíssemos os seus caminhos. Mas a questão é, para onde vamos quando morremos? A Bíblia nos ensina, especialmente no livro de João, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Esta promessa de Jesus nos dá um vislumbre do que ele preparou para aqueles que o seguem. No entanto, a Bíblia também nos alerta sobre a existência de um lugar de tormento para os ímpios. Em Lucas, capítulo 16, Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. Nessa história, vemos duas realidades distintas: Lázaro, que foi levado para o seio de Abraão, e o rico, que foi lançado no inferno. A separação entre os dois é clara, indicando que o destino das almas está profundamente relacionado com as escolhas feitas durante a vida. Há quem questione a existência do inferno, argumentando que um Deus de amor não permitiria que alguém fosse condenado a um destino de sofrimento eterno. Porém, a Bíblia é enfática em sua descrição sobre o inferno. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, lemos: e quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O inferno é descrito como um lugar de separação eterna de Deus, reservado para aqueles que não aceitaram a salvação oferecida por Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 25, versículo 46, Jesus fala sobre a separação entre os justos e os ímpios, e irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O inferno, portanto, não é apenas uma metáfora, mas uma realidade espiritual que aguarda aqueles que rejeitam o plano de salvação de Deus. Por outro lado, a Bíblia também nos dá uma visão gloriosa do céu, um lugar de paz, felicidade e proximidade com Deus. O céu é descrito como a recompensa eterna para os que seguem a Cristo e permanecem fiéis à sua palavra. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, lemos: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O céu é o lugar onde os justos terão acesso à plena comunhão com Deus, vivendo na sua presença para sempre. Este é o destino que Deus preparou para aqueles que aceitaram a salvação e viveram conforme os seus mandamentos. Mas como se dá o julgamento final? No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, está escrito: e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abriram-se os livros, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O julgamento final será uma grande separação entre os justos e os ímpios, onde cada pessoa será avaliada de acordo com as suas escolhas de vida. O juízo de Deus é justo e imparcial, e não se baseia apenas nas ações externas, mas também nas intenções do coração. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, nos lembra que não há criatura encoberta diante dele, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O Antigo Testamento oferece várias referências que nos ajudam a entender o destino das almas.
No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, Deus fala a Adão após o pecado: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. Esta passagem mostra que o destino do corpo é retornar ao pó da terra, mas o destino da alma é um mistério que só seria plenamente revelado em Cristo. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, encontramos uma referência à alma após a morte. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui, vemos uma clara distinção entre o corpo físico e o espírito, que retorna a Deus. O Antigo Testamento apresenta uma visão do destino da alma, mas não a revela com tanta clareza quanto o Novo Testamento. A ressurreição dos mortos é um tema central na doutrina cristã, e a Bíblia nos assegura que, assim como Jesus ressuscitou, todos os que creem nele também serão ressuscitados. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, Paulo escreve: no momento, num abrir e fechar de olhos, a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A ressurreição é a grande esperança dos cristãos, pois marca o início da vida eterna na presença de Deus. A Bíblia nos ensina que, no fim dos tempos, todos os mortos serão ressuscitados, os justos para a vida eterna e os ímpios para a condenação. A ressurreição, portanto, não é apenas um evento futuro, mas uma realidade que dá significado à vida cristã. Uma das doutrinas que causa bastante debate dentro da teologia cristã é a chamada dormição. Ela sugere que, quando uma pessoa morre, ela não vai imediatamente para o céu ou para o inferno, mas entra em um estado de sono ou descanso até a volta de Cristo. Para muitos cristãos, essa doutrina traz uma compreensão mais confortável e em linha com certas passagens bíblicas que parecem indicar que os mortos estão em repouso até o grande dia da ressurreição. A base bíblica para essa ideia está em passagens como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, onde o apóstolo Paulo escreve: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A palavra dormem aqui é frequentemente interpretada como uma metáfora para a morte, sugerindo que os mortos estão em um estado de descanso até o retorno de Cristo, quando todos serão ressuscitados. A doutrina da dormição não implica que as almas fiquem inativas ou sem consciência. Para os que a defendem, é uma explicação para a natureza da morte humana, que é vista como um descanso temporário, aguardando o grande evento da ressurreição. Para esses, a morte é vista como um sono em que o cristão dorme, aguardando o despertar da vida eterna, quando Cristo voltar. No entanto, outras passagens bíblicas, como Apocalipse 6, 9 a 10, descrevem os mártires clamando a Deus enquanto estão na sua presença, sugerindo que os justos podem estar cientes de sua situação no céu. Isso aponta para uma diferença de interpretações sobre o estado intermediário da alma. No Novo Testamento, as perspectivas sobre a vida após a morte ficam mais claras e definidas. Uma das primeiras referências a isso encontra-se em Lucas, capítulo 23, versículo 43, quando Jesus fala ao criminoso na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa passagem parece indicar que, imediatamente após a morte, o justo é levado para a presença de Deus, o que contrasta com a doutrina da dormição. A tensão entre a dormição e a ideia de que as almas estão com Cristo imediatamente após a morte tem sido um tema de debate entre diferentes tradições cristãs. Para algumas vertentes, como o catolicismo e o protestantismo tradicional, a morte resulta em uma imediata entrada no paraíso ou no inferno, enquanto para outros,
Como os adventistas do sétimo dia, os mortos dormem até a ressurreição. A Bíblia coloca a ressurreição como o ponto central do destino final das almas. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, Paulo escreve: "No momento, num abrir e fechar de olhos, a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados." A ressurreição é uma esperança viva para todos os cristãos, pois é ela que garante a vida eterna e a restauração do corpo glorificado. A doutrina da ressurreição está profundamente entrelaçada com o significado da morte de Cristo. Jesus, ao ressuscitar, garantiu a vitória sobre a morte, oferecendo uma esperança concreta para todos os que nele creem. Em João, capítulo 11, versículo 25, ele declara: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Assim, para os cristãos, a ressurreição não é apenas uma doutrina teórica, mas uma promessa de vida eterna, com corpo e alma restaurados. A ressurreição, no final dos tempos, será o grande dia em que todos, justos e injustos, serão chamados para dar conta de suas ações diante de Deus. Os justos serão ressuscitados para a vida eterna, enquanto os ímpios enfrentarão a separação eterna de Deus, como descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. "E quem não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo." Em Apocalipse, a visão de João sobre o fim dos tempos também oferece uma perspectiva sobre o julgamento das almas. O capítulo 21, versículo 8, alerta sobre as consequências para os ímpios. "Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte." Esse versículo enfatiza que há uma consequência eterna para aqueles que rejeitam a salvação de Cristo. No Antigo Testamento, o destino das almas é frequentemente descrito como o Sheol, um termo que aparece em várias passagens, como em Gênesis, capítulo 37, versículo 35, onde Jacó lamenta a morte de seu filho José, e chorou por ele muitos dias. O Sheol, porém, não é descrito como um lugar de tormento ou de prazer, mas como a morada geral dos mortos. É um lugar onde os mortos descansam, sem uma distinção clara entre justos e ímpios, antes da revelação mais completa do destino eterno, que se dá no Novo Testamento. A palavra Sheol é usada para representar o estado de morte, mas ela não especifica o destino final das almas. Para os judeus da época, o Sheol era visto como um lugar sombrio, sem a presença de Deus, um lugar de silêncio. A ideia de uma separação clara entre os justos e os ímpios foi desenvolvida mais tarde, com o advento da teologia cristã, que trouxe uma maior compreensão sobre a vida após a morte e o juízo final. No entanto, o Sheol não é o inferno, como muitas vezes é retratado nas tradições cristãs. Ele era visto como o reino dos mortos, onde todos passariam, independentemente de seu comportamento na vida. A partir do Novo Testamento, com as revelações de Jesus, a compreensão sobre o destino das almas se torna mais clara, especialmente com a distinção entre o paraíso e o inferno. O destino das almas é, sem dúvida, um dos maiores mistérios que a humanidade busca entender. A Bíblia, através de suas diversas passagens e ensinamentos, nos oferece um vislumbre do que acontece após a morte. Embora diferentes interpretações existam sobre o estado dos mortos, as Escrituras deixam claro que a decisão que tomamos nesta vida tem um impacto eterno no nosso destino. A Bíblia nos chama à reflexão sobre nossas escolhas. O destino das nossas almas não é algo a ser tomado de ânimo leve, pois a vida que vivemos hoje determinará onde estaremos para sempre. Cada um de nós tem a oportunidade de escolher a salvação
que vem através de Jesus Cristo, ou de rejeitá-la. Se você ainda não tomou essa decisão em sua vida, não deixe para amanhã. O convite de Cristo está disponível agora. Arrependa-se de seus pecados, aceite Jesus como seu Salvador e viva com a certeza de que seu destino eterno estará seguro nas mãos do Criador. Deixe seu comentário abaixo, a sua opinião acerca desse tema. Que a paz de Cristo esteja com você.